E olha só, Brasil, Lula tem hemorragia cerebral e faz cirurgia de urgência. Ele foi encaminhado aos hospitais e a notícia não é boa, pessoal. Nós vamos mostrar aqui tudo o que está acontecendo, porque depois daquele acidente que ele teve ali no banheiro, ele não ficou normal e aí teve que voltar algumas vezes aos hospitais. Agora, desta vez, sentiu mal, passou mal e uma grande hemorragia ali cerebral faz com que ele passe por uma cirurgia e o estado de saúde de Lula é realmente complicado e preocupa. Nós vamos mostrar tudo isso aqui porque, inclusive, em Brasília, Geraldo Alckmin já assumiu a pasta ali e já está tomando conta da agenda de Lula. Olha só, pessoal, será que ele tem previsão de retorno? Será que vai ficar hospitalizado? Será que vai ter sequelas? O que pode acontecer? Será que vai acontecer aí uma sucessão de governo? Tudo isso nós vamos trazer aqui, pessoal. O clima está tenso em Brasília. Inclusive, muitos até já falavam, depois daquela queda ali, né, que ele foi para o hospital, falavam que tinha até um sósia, um clone, já assumindo os trabalhos ali em Brasília, porque Lula estaria muito mal de saúde. E agora chega essa notícia, está passando em todos os telejornais, de que Lula teve uma hemorragia cerebral, passou por uma cirurgia de urgência e não está bem, requer cuidados ali especiais. Nós vamos trazer tudo isso aqui porque existe uma ala ali em Brasília que quer já uma sucessão, que já está querendo ali uma sucessão justamente de Alckmin, Geraldo Alckmin. E será que agora o plano, né, o tal plano de Alexandre de Moraes de favorecer ou de ser grato a Geraldo Alckmin, que foi aquele que o colocou, que o promoveu na política desde a época lá de São Paulo, quando ele foi ministro, secretário de Justiça ali de Geraldo Alckmin, será que agora está na hora de devolver o favor? Até mesmo porque Michel Temer é muito amigo de Geraldo Alckmin e foi Michel Temer que indicou o ministro Alexandre de Moraes ali. Será que essa situação vai acontecer e Lula não chega ao final do seu mandato? Coisas sinistras, pessoal. O clima está tenso, está sombrio em Brasília e esse retorno de Lula ao hospital, só que agora em caráter de urgência e logo fazendo uma cirurgia, requer bastante atenção. Nós estamos falando, pessoal, do presidente do Brasil e nos últimos anos essa cadeira de presidente ela foi muito conturbada. Tivemos 2 presidentes impeachmentados, teve presidente que morreu lá atrás. Para quem não se lembra, né, o Tancredo Neves nem chegou a assumir e tivemos agora aí essa questão do Lula, onde ele passa mal de saúde, né? Inclusive a Janja aí dando até mesmo declarações aí que está realmente abalada com essa situação. Lula já está com a idade avançada e nós vamos mostrar aqui o estado de saúde e como está agora essa situação. Antes de falar disso, pessoal, eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo, para se inscrever aqui no canal, porque nós vamos manter atualizado, mas você tem que se inscrever aqui, tá bom? Pessoal, olha só o que está acontecendo. Nós vamos trazer aqui o Pitoli, Alexandre Pitoli, ali da Rádio Auriverde, porque ele tem informações importantes para trazer sobre esse caso. E logo em seguida uma matéria que acabou de sair aqui, fresquinha, da Folha de São Paulo, que vai falar exatamente o que está acontecendo com o Lula, sem dar curvas, sem rodeios, porque a Folha de São Paulo eu não sei como, mas eles conseguem ter informações que ninguém tem, e eu acabei de receber aqui agora essa informação e eu vou passar para você após essa fala do Pitoli. Confira e voltamos em seguida. Eu conversei com algumas fontes da área médica, claro, para tentar entender o que está acontecendo com Lula. O intervalo de tempo entre 19 de outubro, dia da queda do banquinho, e 10 ou 9 de dezembro, a dor de cabeça ontem, são 50 dias de intervalo. Muita gente tentando dizer, alguns que eu conversei, dizendo, olha, Pitoli, tem características de um AVC. Tem características de um AVC. Pode não ter relação direta com a queda do banquinho em função do tempo. De fato, os médicos de Lula estavam preocupados a ponto de não deixarem Lula viajar para o G20, naquela reunião que teve lá em... Onde foi? Moscou? Não lembro onde foi. Não foi em Moscou. Não foi onde foi? Foi na Rússia. Kazan. Obrigado, João. Se os médicos estavam de fato acompanhando, e é um estouro de um hematoma, segundo diz o boletim médico,
50 dias depois, havia um hematoma, não havia nada para tentar antever essa hemorragia que se deu. Não estou duvidando, mas tratando de Lula, de sua saúde, a gente precisa ter 8 pés atrás. Ele está sendo tratado no SUS? SUS? É. Só se for um suspiro Ele não está numa UPA agora, né? Não, aliás, eu posso falar uma coisa? Não estou aqui para falar mal do Sírio-Libanês, hein, pelo amor de Deus. Mas eu fico pensando do usuário do Sírio-Libanês em Brasília. O usuário do Sírio-Libanês que não deve pagar barato para ter um plano de saúde que contemple um tratamento no Sírio-Libanês, certo? Aí o cara chega em Brasília com um problema desse, em Brasília, capital federal, chega no hospital do tamanho do Sírio-Libanês e o hospital fala assim, São Paulo. Eu hoje, se eu fosse usuário do Sírio-Libanês em Brasília, eu ia estar preocupadíssimo. Então, peraí, um problema dessa complexidade, Brasília não atende a isso? Tem que meter no avião e ir para São Paulo. E o presidente da República, quer dizer, se o presidente da República não tem uma previsão, não tem um tratamento preventivo, não tem uma estrutura para atender uma estrutura para atender o presidente. Enfim, é só um parêntese aqui. Mas, Borgo, lancei um desafio para a audiência do ponto de vista da fé cristã, né? de perdoar. Olha, muita gente dizendo, olha, não dá para desejar pleno restabelecimento e tal. E o que eu disse aqui, pegando a opinião da Estela Mares, uma ouvinte querida, que ela diz, olha, seja feita a vossa vontade. Eu estou nessa, Borgo, porque é difícil lidar com o coração nessa hora, diante de toda a maldade já produzida por esse senhor. E pode ser um detalhe, hein? Pode ser um outro detalhe. Pode ser uma cortininha de fumaça, mais uma, pode ser uma série de coisas. Veja, nós não estamos duvidando do hospital, dos médicos, mas toda a situação que envolve Lula sempre tem muita cortina de fumaça, contradição, dúvida. É o cara que corre lá dentro do Palácio da Alvorada, mas não é ele porque não tem sombra, pode ser inteligência artificial. É o cara que cai do banquinho, né, não pode viajar, mas no outro dia já está no céu. Então tem muita dúvida sobre tudo isso. Lembrando que o Supremo está votando, né, já foi decidido, sobre a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é a oficialização da censura no Brasil. Tá? Então, com a inconstitucionalidade desse artigo, não vai precisar de ordem judicial, as plataformas irão fazer a censura prévia, porque ninguém vai querer se responsabilizar pelos conteúdos que o Xandão acredita que são desinformação, e aí vem a censura, porque, Pittori, vamos supor aqui que a plataforma aqui, ela retira o programa do ar ou começa a bloquear os conteúdos. Você vai fazer o quê? Em uma semana perdemos metade da audiência. Então, mas hoje ainda você teria a oportunidade de entrar na justiça e falar assim, olha, não tem ordem judicial, de acordo com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, para retirar o meu programa do ar. Então precisa de uma ordem judicial. A hora que não precisar mais, eles falam assim, não, mas a gente não precisa. Isso é inconstitucional. Você vai reclamar para quem? Liberdade de expressão? Verdade? No Supremo? Então é um marco ali, um divisor de águas da democracia e da ditadura da toga no Brasil. Então tem um fato importante. Outro fato, quantos anos o Lula tem, João? 7,9, né? 7,9? Quer dizer, não é mais um garoto. Não é uma pessoa que levou uma vida ali no esporte. Pelo contrário, a gente conhece os hábitos do presidente Lula. E tem outro fato, existe aí uma corrente, um entendimento que ele não terminaria o mandato, que ele passaria o bastão para o Alckmin. Talvez fosse ali uma oportunidade, né, de apaziguar ali o que o mecanismo precisa, porque esses ministros do Supremo, Pittori, eles também precisam chegar uma hora de dar um basta. Eles querem isso também, eles não sabem como fazer. Chegaram num ponto que não dá para retroceder, porque senão vai ter problema. Mas que é o Alckmin, o queridinho da turma, não tenho dúvida. Né? Quem que nomeou o Xandão como secretário lá atrás? Sim. É um amigo, parceiro do... E outra coisa... E depois você amarrou, né? Eu sempre bato nessa tecla. Alguém acredita que o Alckmin aceitaria sair de vice do Lula? Fazendo essa promiscuidade política que ele fez de se aliar... o boné do MST. Boné do MST. Viva Hamas. O hino da Internacional. Enfim. Alguém acredita que o Alckmin aceitaria esse desafio se ele não tivesse uma certeza que ele iria ganhar a eleição? Imagina se ele sai, se prostitui dessa forma e perde a eleição, Pittori. Bom, se bem que já tinha acabado politicamente, né, Boss? Sim, mas... Ele já tinha acabado politicamente, não existia mais. Mas imagina se sai depois disso e perde.
Então, quer dizer, na minha opinião, tá? Não sei até quando eu posso dar, mas ele tinha ali uma certeza que ele ganharia a eleição. Pois não, João. Só para complementar isso daí, apesar de estável hoje, né, entre aspas, a saúde do presidente Lula passou por alguns problemas desde que assumiu o Planalto em 2023. Em 25 de fevereiro do ano passado, Pitolio, o petista fez uma ressonância na bacia, coluna e lombar no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Já no dia 25 de março, cancelou a viagem à China, isso ano passado, tá? Para se recuperar de uma broncopneumonia bacteriana e viral pelo vírus da influenza A. No final de setembro, o presidente passou por uma cirurgia no quadril por causa de uma artrose na perna direita. A doença é um desgaste na articulação, que no caso de Lula comete a que fica entre o quadril e o fêmur. Lula aproveitou também, a gente até trouxe essa informação aqui Então, à época. ô João, essa questão da cirurgia do quadril fêmur. O cara aparece correndo, quantos dias depois o cara apareceu correndo? Quantos dias depois o cara estava correndo lá no Alvorada? Aquele terreno todo irregular, o próprio Alexandre de Garcia disse, é impossível correr ali. Eu ouvi hoje, recebi uma informação de manhã que tinha previsão de alta do Lula para o final de semana. Eu falei, poxa, mas como que consegue já ter previsão de alta? É uma coisa assim, bacana, né? O médico já fala, pô, já tem uma previsão de alta já para o final de semana no acidente, num problema desse. Agora, temos que lembrar, né, que o Lula duvidou, né? Colocou em xeque a facada no Bolsonaro, né? Esse povo aí não acreditou. Sim. Então, quer dizer... Ó, o Fabrício Oliveira tem cara de AVC, cheiro de AVC, gosto de AVC, provavelmente foi. Quem eu consultei da área médica diz isso. Mas é surpresa para você que algum fato ocorreria no meio do mandato para dar uma troca ali? Será que ninguém imaginava que pudesse acontecer? Com 2 anos de mandato? 2 anos de mandato. Brasil destruído. Brasil destruído, quer dizer... Pois é, pessoal. E dentro de tudo isso que está acontecendo, nós recebemos aqui agora, né, na Folha de São Paulo, acabou de sair essa matéria aqui com notícias atualizadas de hoje, de agora, desses minutos, o que realmente está acontecendo ali com Lula. Preste atenção, saiu aqui, ó, Folha de São Paulo, né, os amiguinhos de Lula. Lula tem hemorragia cerebral e faz cirurgia de emergência em São Paulo. O hematoma tem relação com a queda sofrida por o presidente em outubro e o petista segue internado em leito do UTI, né? Aí tá aqui a foto do Lula, a sua cicatriz aqui, né? Vamos mostrar aqui bem claramente com os pontos. Muitos falaram que era fake, outros falaram que era verdade, né? E aí tá falando, o presidente Lula do PT sofreu dores fortes na cabeça na segunda-feira, ontem à noite, né? Depois de ter feito exames ali no Sírio-Libanês em Brasília, ele foi encaminhado, foi transferido para São Paulo, justamente para poder ser melhor avaliado ali, né? Porque, segundo eles, São Paulo tem uma estrutura melhor, né? E após esse procedimento, ele foi encaminhado para o UTI, onde estaria ainda em observação. Mas preste atenção aqui, diante disso que acabou de falar o Pitolio ali, que existe até mesmo uma suspeita aí já de uma transição para Alckmin, devido a uma promessa que talvez teriam feito para ele lá atrás, que ele assumiria como presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, né? Passando o bastão ali, e o governo de Lula tá mesmo deplorável e sua popularidade também. Aí fala que ele foi submetido a uma craniotomia para drenagem de um hematoma, que foi bem sucedida, de acordo aqui com o boletim médico divulgado pelo hospital, e o petista foi atendido pelos médicos, o Roberto Calil e tal, neurocirurgião, e está até agora sobre os cuidados da infectologista Ana Helena. Aí o que acontece, pessoal? Na verdade, a grande questão aqui é o seguinte, se tudo isso é uma cortina de fumaça ou se realmente é verdade. Porque quando teve a questão ali da facada do Bolsonaro, aí ele passou por uma cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias no abdômen, o Lula falou que não acreditava, porque não saiu nenhuma gota de sangue e tal, né? Bom, vamos ver aqui, ó. O presidente começou a passar mal ontem à tarde, quando se queixou de dor na cabeça e de sonolência para alguns ministros com quem ele estava reunido ali fazendo os despachos. Seu último compromisso foi uma reunião com o presidente da Câmara. Preste atenção, pessoal. Não, em se tratando do Lula, aqui a gente pode, né, confabular várias coisas. O último compromisso dele foi com Arthur Lira, presidente da Câmara, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E logo em seguida
ele passa mal e vai hospitalizado. E aí? E aí a primeira-dama, Rosângela Silva, também conhecida pelo codinome Janja, o acompanhou em todos os momentos. Em outubro, o petista sofreu uma queda no banheiro, no Palácio da Alvorada, foi tratado com leves pontos, o sangramento ocorre quase 2 meses depois da sua queda. Aqui ele encontrando com o Mujica, né? O Pepe Mujica, ali do Uruguai, né? Aquele famoso Pepe Mujica que tem umas histórias cabulosas. E aí, só para terminar aqui esse boletim, para você entender essa história, o boletim informou ainda que Lula esteve ontem no Sírio-Libanês, lá em Brasília, para realizar um exame de imagem, sentiu a dor de cabeça, fez a ressonância magnética, aí na ressonância mostrou que tinha uma hemorragia intracraniana, decorrente daquele acidente que ele tinha sofrido no dia 19/10, pessoal, quase 50 dias. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, foi submetida a essa cirurgia aí, craniotomia, para drenagem do hematoma, e a cirurgia, segundo eles, decorreu sem intercorrências, e inclusive eles falam que ele pode ter aqui uma liberação, uma alta, até o final de semana. Muito estranho, uma situação parecendo com um AVC, né? Isso aqui parece mais com um AVC, ainda mais na idade dele. E aí, agora, já fizeram rapidamente uma cirurgia, já drenaram tudo que tinha que drenar e já falam que já pode liberar e já está pronto até para fazer uma maratona, uma ultramaratona. Pessoal, isso aqui está me cheirando que tem alguma coisa por trás. Isso aqui está parecendo que tem alguma coisa por trás. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Nós vamos trazer aqui outras informações ainda quentíssimas ainda para você, mostrando ainda o real estado de saúde de Lula, porque essa história está muito mal contada. Alguns falam que Lula teria sósias espalhados por aí, né? Pelo menos 3 sósias que participam ali de reuniões, que participam de eventos, justamente porque o estado de saúde dele é muito pior do que o que a mídia fala. E aí, quando a gente vê essa situação aqui, né? Ele com esses pontos na cabeça, e aí falando que ele teve hemorragia cerebral, passou por cirurgia, isso aqui é muito grave, pessoal. Normalmente pessoas da idade do Lula, 79 anos, quase 80 anos, quando passa por esse tipo de cirurgia, de problema, fica internado 15 dias, né? Será que ele tem um estado de saúde atlético assim tão raro que ele consegue se recuperar tão rapidamente? Agora, é estranho o que fala aqui nessa matéria, que ele se encontrou, o último encontro dele foi justamente com Rodrigo Pacheco e com Arthur Lira. E aí ele estava passando algumas coordenadas ali e o último encontro dele foi com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, passou umas orientações e foi para o Hospital Libanês e aí vai ficar praticamente a semana toda, né? Vamos dizer que hoje é terça, vai ficar até final de semana, praticamente a semana toda. Será que já está passando o bastão? Essa é a pergunta que está correndo ali nos corredores de Brasília. Porque o Geraldo Alckmin, pessoal, saiu aqui uma outra matéria num outro portal de notícias, que o Geraldo Alckmin já cumpre a agenda de Lula a partir de hoje. Ele já está fazendo os despachos, as reuniões, já está cumprindo a agenda de Lula. Seria isso já uma transição de governo? Seria isso já estão preparando o Alckmin aí para passar a faixa aí para assumir? Porque realmente o Alckmin é o queridinho ali do centrão, da esquerda, e não tem como, né, pessoal? Não tem como. Esse governo, esse desgoverno, ele vai de mal a pior e uma hora a casa vai cair. E será que Alexandre de Moraes fez ali o tal missão dada, missão cumprida, dessa vez para o Alckmin, Geraldo Alckmin? Cenas dos próximos capítulos nos aguardam, pessoal. Vamos ficando por aqui. Na verdade, a gente não tem que desejar mal para ninguém, mesmo, né, nós sendo conservadores, de direita, com princípios e valores de direita, mas a gente não tem que desejar mal, né? Porém, nós sabemos que algumas coisas que o ser humano faz, ele paga aqui mesmo nessa terra. Outros pagam depois. E só para terminar aqui, a ex-esposa de Lula, quando estourou aquela bomba lá atrás, né, em que o PT tinha dado um rombo trilionário no país, e aí logo depois o Lula teve aquela questão do sítio de Atibaia, do triplex e tal, e aí o Lula acabou sendo preso, mas aqueles intertinhos ali
foi quando ela teve o problema dela lá e acabou falecendo, né? E muitos falam que ela não aguentou as notícias, né, de tanto rombo, de tanta confusão, de tanta denúncia. Muitos falam que foi isso que levou a ex-esposa de Lula, né, a ter esse destino aí. E agora, né, nós vemos o Lula aí com essa baixíssima popularidade, a economia indo de mal a pior e o Brasil agora, depois até mesmo da vitória de Donald Trump ali nos Estados Unidos, e Elon Musk também falando que vai fazer de tudo para que a esquerda perca aqui nas eleições de 2026. Diante de todo esse cenário contrário à esquerda, chega agora essa situação onde Alckmin já está fazendo ali o trabalho de Lula em Brasília e pode já estar sucedendo. O que você acha? Coloque aqui nos comentários o que você acha dessa situação. É tudo uma cortina de fumaça? É tudo um teatro? Ou não, realmente ele tem um estado de saúde ali delicado, mas que já foi tratado e vai voltar e tá tudo bem? O que você acha? Coloque aqui. Se inscreva nesse canal, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver mais matérias como essa, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.